Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Retalhos da vida. Retalhos da vida. Pedaços da nossa história. São retalhos Da nossa vida. o nosso dia a dia. É o que diz essa canção. De circunstância de cada história. Canta conosco. Como é linda essa canção. Vamos lá. Retalhos da vida, 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 retalhos da vida. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de ganhar e tempo de perder. Esse é o saber, saber viver. De que adianta muito alguém falar, se não se treinar pra também escutar, tanto quanto o outro quer falar e tem história a partilhar. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Nem sempre o sorrir garante bem se estar. Chora-se por dentro, ri-se ao disfarçar. O rosto é do outro, precisa gargalhar e o coração pode chorar. É preciso dar mais que receber, mais elogiar que elogiado ser. Esse é o vai e vem que a todos faz crescer e a humanidade família ser. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Não se tem família se falta o perdão, falta a caridade, falta a oração, falta o respeito, falta a união. Não é família, família não. Jesus ensinou a quem quisesse ouvir, tome a sua cruz se alguém quiser seguir. Pegou no arado, não pode desistir, sempre pra frente terá que ir. Para refletir, rezar e transformar, retalhos da vida estamos a cantar. Deus que nos criou, a nós vai inspirar a decisão para mudar. Retalhos da vida, 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 retalhos da vida. Amém. Retalhos da vida, uma composição de Leia e de Sônia. Graças a Deus sentimos essa inspiração de fazer uma canção onde a gente pudesse refletir e permitir reflexões sobre o dia a dia da nossa vida, na nossa casa, aquilo que cada pedacinho que a gente cada possa pedacinho. viver, né?
aquilo que acontece também dentro de nós, aquilo que acontece no ambiente em que nós estamos. Então, ele torna-se essa canção uma orientação de vida. É uma canção motivacional, esse é o termo que eu estou criando, técnico, né? Canção motivacional. Mas estamos aqui também, para agradecer a Deus por mais um programa Retalhos da Vida, mais uma semana aí no seu lar, no seu coração. E agradecer a você pela sua gentil, amorosa audiência. Como faz bem a nós sabermos num supermercado, na igreja, no shopping, onde é que a gente vai, sempre há uma pessoa, não estou dizendo que são multidões não, mas sempre há alguém. Quando a gente vai à igreja fazer alguma palestra, algum dos participantes diz assim, eu assisto, se não toda semana, mas sempre que eu posso. Outro dia nós estávamos fazendo e uma pessoa estava indo para a Zona Norte e assistindo do celular pelo aplicativo da TV Futuro. Da TV Futuro, Tá canal vendo? 14.1. Você agora, não sei se você está assistindo pela TV Futuro ou pela TV Potiguar, ou se você já está assistindo o programa postado no canal do YouTube de Leia e Sônia, ou também da TV Futuro, mas queremos dizer a vocês assim, um obrigado todo especial. Muito. Porque você assiste, mas também você compartilha, manda para outras pessoas. Gente, se você entrar no nosso canal e se você está vendo pela primeira vez esse programa, a gente agradece e pede a você, se inscreva no canal do YouTube de Leia e Sônia, se inscreva, siga-nos também no Instagram. E no nosso, eu ia dizer isso, esqueci, mas lembrei. No nosso canal existe lá uma palavrinha chamada playlist. No playlist você tem lá Retalhos da Vida do ano tal, do ano 15, 16, 17, de todos os anos, todos os programas. Aliás, né? nós chegamos há pouquíssimo tempo a 1000 vídeos. E são vídeos que a nossa consciência moral, espiritual, nos diz. Vídeos de qualidade, vídeos com conteúdo espiritual, com muitos temas, muitos temas. E esse programa Retalhos da Vida, ele é, a meu ver, acredito, o que nós temos mais em vídeo. Eu acho que já temos faixa de uns 600 programas Retalhos da Vida. E os outros 400 são o texto da misericórdia, o texto mariano de todos os dias. Palestras, muitas canções que vocês podem acessar o canal e, por favor, compartilhem. Compartilhar também é evangelizar, né? O mundo está compartilhando tantas coisas ruins. Você sabe tantas disso. Coisas que fazem mal ao coração, às pessoas. Quantas pessoas até já morreram por causa de vídeos mentirosos até. Caluniosos, então, afrontosos, humilhantes. Vamos fazer o que é bom. Vamos levar adiante notícias boas. Não tem muito a ver, mas tem a ver. A minha mãe, hoje já na vida eterna, a minha mãe contava que ela morava numa roça. E lá um dia chegou uma moça que ninguém sabia de onde veio, quem era. E ela começou a morar num quartinho lá. Mas era uma moça digna, honrada, tranquila, serena, boa. Aí uma pessoa inventou de inventar uma calúnia sobre ela. E de repente essa moça começou a murchar, começou a sofrer, começou a ficar pálida, começou a emagrecer, fechou a porta do seu barraquinho e quando deram por ela, acharam-na morta de tristeza. Porque ela que tinha uma vida tão honrada e digna, alguém que se não se arrependeu alguém que se criou essa história e não se arrependeu e se já está na vida eterna, certamente teve contas cruéis a prestar a Deus, porque nós não temos o direito de falar dos outros, de criar histórias, nem quando é verdade o fato, não é, Sônia? E, aliás, há pecados, há calúnias,
a coisas ruins que alguém faz contra outra pessoa, que pode ter perdão, mas muitas vezes não tem conserto. A pessoa não consegue mais reverter tudo isso. As consequências são drásticas. Está aí o caso. Né, A minha mãe não me disse nunca o que foi que disseram, mas foi algo que levou essa moça à morte. Que triste, né? Então, gente, é isso que nós estamos Então falando. vamos divulgar o que é Partilhar bom. coisas Partilhar boas. coisas. A gente está vendo milhões de notícias. Eu praticamente não vejo as redes sociais. Eu as uso para aquilo que Deus e o Espírito Santo me inspiram. Precisamos Mas eu não sou chegada a ler. selecionar Pois é, o que gente. fazer, porque além de perder muito tempo, porque tem muita besteira, a gente Tem muita a falsidade. gente perde tempo precioso, que podia estar rezando, podia estar conversando com alguém, podia estar lendo um bom livro. Podia estar Né? acessando Acessando coisas coisas verdadeiras, boas, né? dignas, Então, se a gente edificantes. material edificante, vamos compartilhar. Então, a nossa Falando canção, ainda da nossa canção, Retalhos da Vida. Retalhos da Vida. Tempo de nascer, tempo de morrer. Aliás, isso está no livro do Eclesiastes 3, 1. a 8. 3, 1 Pega a 8. tudo, né? É. Há o tempo Tempo de de nascer, nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de falar, tempo de calar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Há um tempo para cada A coisa. gente podia aproveitar e já refletir alguma coisa sobre aquilo que nós cantamos. Por exemplo, aqui, essa estrofe número 2 2. diz assim: de que adianta muito alguém falar Se não se treinar treinar para escutar também? Isso é o dia a dia da gente. Quantas pessoas até vêm falar conosco uma coisa, a gente mal escuta e já está. Me lembrei também de outra coisa. Aí nem deu Aí a atenção. pessoa usou a palavra 1 minuto e você usa 19. Todo mundo tem tem o dever de ouvir e tem o direito de falar. Deixa o outro falar, tagarela. Partilhar o que também Partilhar. trouxe no coração. De repente, aquilo que o outro vai falar vai ser tão bom para somar a realidade, a situação que está acontecendo. É isso, gente. Olé. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos inspire saber ouvir, tanto quanto saber falar, ou talvez até saber ouvir mais do que saber falar. Leia, você já experimentou alguém que vem falar com você? Conversa, quase a gente não tem chance de falar. E no fim, ele diz assim: olha, foi maravilhoso conversar com você. E a gente não disse nada, mas a gente se emprestou para escutar. Como deveríamos ser pessoas mais treinadas para escutar? Podemos fazer isso daqui para frente. Nada está perdido. Tudo pode ser O diferente. que a gente pode A fazer? nossa canção diz assim: é preciso dar mais que receber. É mais alegre dar que receber. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. É preciso dar mais que receber. É preciso mais elogiar que elogiado ser. Não busquemos elogios. Gente, é difícil falar isso, porque humanamente falando, a nossa carne, nosso ego, nosso eu quer ser elogiado. Leia sua voz, Sônia, seu cabelo, Marta, esses seus óculos. A gente quer elogios, mas de repente o outro está precisando muito mais do que nós de um incentivo para continuar a viver. E o elogio, nem sempre, Leia, ele diz respeito a algo pessoal nosso. Muitas vezes é o elogio de uma atitude, de uma conquista que foi feita, de uma o que é que eu quero dizer? Uma promoção que foi recebida, um filho que nasceu, como ele é lindo, falar. Então, a gente tem que catar, buscar algo que, às vezes, um elogio de nada cresce a pessoa, tira uma pessoa até do fundo do poço. E essa canção fecha dizendo assim: para refletir, rezar e transformar, Deus nos inspirou esses retalhos da vida que nós estamos a cantar. E esse Deus que nos criou, a nós vai inspirar a decisão para mudar. Tem jeito de ser melhor. Tem jeito de ser melhor
hoje melhor que ontem, amanhã tem jeito, tem jeito. Diga para você, diga aí, tem jeito, diga seu nome. Tem jeito, Raimundo. Tem jeito, Leônidas. Tem jeito, Marcelo. Tem jeito. Tem jeito. Então a gente só fica esse nosso primeiro bloco com essa expressão, o melhor tem jeito, né? Daqui a pouquinho, o segundo bloco, Retalhos da Vida. A Refrigeração Fernandes há mais de 39 anos, instalando ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto à vista. Estamos localizados na Avenida São José, 1992, no bairro de Lagoa Nova. E o telefone é 84-3206-6949 ou 99961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Voltei de novo! Se seu estofado estiver nesta situação, Gil Móveis Reformadora de Estofado tem a solução. Deixe o seu estofado novo de novo. Ligue agora, 3223 6671. Manda a bola para mim. Pessoalmente irei em sua casa fazer o seu orçamento. Nesta Copa, faça um gol de placa, economizando na Gil Móveis Reformadora de Estofados. De perfume nas mãos que oferecem rosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Poderia ser assim o mundo, o nosso mundo, e pode sim, a partir de nós. Vamos começar cada vez mais. Né? A gente terminou o primeiro bloco dizendo, digamos para nós mesmos, tem jeito. Tem jeito. Depende de nós, depende de mim, depende da Sônia, depende de você, depende, gente. Quem tem o pavio curto pode aumentar o pavio. Quem é muito mentiroso pode abrir mão dessas mentiras que não fazem bem, fazem mal a você, porque as pessoas não quererão mais a sua presença, fazem mal ao outro, porque pode maltratar a vida moral, a vida espiritual, a vida profissional dessa pessoa. Por isso, fica sempre um pouco de perfume. Vê, Sônia, que uma canção é mais ou menos continuação da outra. Lá a gente estava dizendo
palavras de vida, palavras de força, palavras de encorajamento, e é isso que o Retalhos da Vida sempre traz para nós. E agora a gente está cantando, fica sempre. As mãos que oferecem rosas, as mãos que sabem ser generosas, as mãos que sabem ser oblativas, as mãos que ajudam a lavar a casa de uma pessoa que está chegando para morar agora, as mãos de uma pessoa que ajuda a carregar a feira de alguém que vem com muitas sacolas, sempre vai ficar o perfume da bondade, da generosidade do seu coração. Uma das estrofes da canção que cantamos no primeiro bloco, Retalhos da Vida, diz assim: é preciso dar mais que receber. E essa canção, não é? Léa acabou de refletir, é isso. Nós somos chamados a ser generosos, a ser bons, a olhar o necessitado, a cuidar daquele que precisa. E, gente, neste bloco, nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje, para o nosso até conhecimento, há pessoas que não crescimento. Conhecem, e muito crescimento. Nós trouxemos a história dessa santa que você já deve ter escutado imensamente, muitas vezes. Santa Isabel da Hungria. Mas eu começo a história dela voltando, indo lá para fechar o Retalhos da Vida e para fechar o Fica Sempre um Pouco de Perfume, que é tudo coisa forte. Desculpa, Léa. Dizer o quê? Por que eu atrapalhei? Não, essa atrapalhou sua... não. Porque me veio a inspiração de começar agora. Gente, isso tudo que nós estamos falando aqui, do que nos ensina Retalhos da Vida, do que nos ensina Fica Sempre um Pouco de Perfume e outras canções que ainda cantaremos hoje, uma coisa nos leva a pensar. Por exemplo, lá em Levítico, é um livro do Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 2, diz assim: tu dirás, ela dirá, eu direi, dirás a toda a Assembleia de Israel, dirás a todas as pessoas, tu que nos assistes, sim, e que estás entendendo o clima, né? Dirás o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Sim. Ele quer que nós sigamos o caminho dele. Isso tudo, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, dar ao próximo alegria, deixar o outro falar quando a gente também, isso tudo é buscar o caminho de santidade. E o que eu fico impressionada é com esse cuidado, esse zelo que Deus tem para conosco. Aqui, onde Léa pegou o Levítico, aqui no 19, 1 e 2, ele mostra aqui o livro, o Senhor dizendo a Moisés, para que Moisés diga para nós. Ele disse para o povo naquela época. E hoje está dizendo para você, para mim. Olha, Léa, eu acho que vale a pena a gente repetir. Então repita aí. Deus falando para Moisés, dando um recado: olha, diga aí para toda a Assembleia o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Quer dizer, a santidade de Deus, o desejo de santidade nosso vai encontrar a santidade de Deus. E se o próprio Deus está dizendo sede, ele está no imperativo. Sede santos, porque eu sou santo. Se ele diz isso, é porque nós podemos e devemos buscar a santidade. Ele não nos provocaria, ele não nos convidaria, ele não nos incitaria se ele não nos desse a graça, a força, o bem de chegarmos à santidade. A santidade. E falando em santidade, muito nós bem. vamos conversar um pouquinho sobre uma vida de linda santidade. Mas ainda eu queria trazer essa outra, porque aqui é Deus mandando um recado para nós. Mas lá na carta de São Pedro, o primeiro Papa, o primeiro escolhido por Deus, primeira carta de São Pedro, Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Está aqui Pedro, a minha, já achei. Achou? Leia aí, 15 e 16. Da carta de São Pedro, eu paguei aqui, tirei a marcação. 1:15.
1, 15 e 16. Eu já achei. Já achou? Pronto. Ele Eu diz também. assim, olha, São Pedro escrevendo, deixando aqui para nós esse recado. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, que é Deus, ele está dizendo, a exemplo da santidade de Deus, sede também vós santos em vossas ações, pois está escrito, aí ele cita o Levítico 11, 44 também, sede santos, porque Ele repete eu sou lá, santo, né? Ele repete. Né? A exemplo da santidade daquele que vos chamou. Quem é que vos chamou? Quem é que nos chamou? Foi o açougueiro? Foi o padeiro? Não, foi Deus. O Criador do céu e da terra, o nosso Pai. E São Pedro está dizendo, olha, se ele é santo e está dizendo que a gente também seja, então vamos nos espelhar no exemplo de santidade de Deus, aquele que nos chamou, aquele que chamou você também. Sede santos. É essa a nossa meta. Não é fake, não é furada, não é roubada na nossa vida. Deus está dizendo, sede, sejam, busquem, labutem, trabalhem, vivam para serem santos, como eu sou santo. Vocês podem, a minha graça não lhes faltará, a minha bênção jamais lhes faltará, a minha presença a fortalecê-los, a segurá-los nas intempéries da vida, jamais lhes faltará. Sede santos. Então, e aí? É esse caminho que devemos perseguir, que não é fácil. E é por isso que nós escolhemos hoje, não é? Por inspiração divina, porque nós aprofundamos um pouco essa história e vimos como é bonita, edificante, e como Santa Isabel da Hungria é um modelo de santidade. Ela que buscou ser santa no estado de vida que ela vivia. Como nós somos chamados a ser também. E há pessoas que dizem assim, é muita pretensão você querer ser santo. Não, não é pretensão não, é obediência. Todos nós somos chamados a sermos santos. Somos pessoas desse tempo. Minha gente, nós convivemos aqui em Natal, nós tivemos a presença em vários lugares do Brasil do Papa João Paulo II. Hoje ele está na glória dos altares. E ele era um homem que foi ator, ele foi padre, ele era um jovem. Adorava esquiar, né, na neve. Uma pessoa comum. Ele morreu sofrendo tantas dores, ele escovava dente, ele teve sangramento na gengiva, ele foi alvejado por tiros, né, porque aquele rapaz, e ele perdoou aquele rapaz, porque ele buscava a santidade. Então, gente, se ele pôde, nós temos uma pessoa que morreu recentemente, Monsenhor Jonas Abib. Sim. Monsenhor Jonas Abib, não estou dizendo que ele vai chegar à glória dos altares, mas diante de Deus, você sabe. Vida de busca de santidade. Quem ouviu, quem acompanhou um pouco a Canção Nova, sabe que é uma vida que buscou a santidade. Por que nós não podemos? Agora, também é o seguinte, a vida, essa busca de santidade, não é para a gente ser chamada assim, Santa Sônia, quando eu morrer, Santa Leia, Santa Maria José, Santa Cristina, Santa Gilda. Santa Gilda, né? Não é isso que a gente está buscando, glórias nos altares. Nós queremos estar no céu, porque todo mundo que está no céu é porque é santo. É santo. Ninguém verá a Deus se não for puro, se não for tiver conquistado um estado de santidade. É isso que nós queremos. Talvez dentro da sua família tenha alguém que seja santo e você nem sabe. Não é alguém que possa viver na riqueza ou na pobreza, mas está buscando todos os dias a santidade. Nem todas as pessoas que fazem tudo que agrada a Deus e vão ser, e vão ouvir, é verdade, e vão ouvir dele quando partirem para a vida eterna. Vinde bendito de meu Pai, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, tu me deste atenção,
tu não me humilhaste, tu não me desamparaste, tu me acolheste. É isso que significa chegar à santidade. Mas nem todas as pessoas que fizerem todo esse caminho e chegarem à santidade vão estar na glória dos altares, São Fulano, São Fulano. Não, não, não. Mas vão estar na glória do céu. É esse Nós nosso temos- objetivo. Nossa meta é o céu, O não é nosso estar na glória dos altares. Não. Né? E nem fazer as coisas para alguém dizer, olha como ela faz, ela é santa. Ou não. Não é isso, gente. É levar a nossa vida de forma simples, natural, fazendo a vontade de Deus, obedecendo, amando. Né? É isso aí. Sem esperar reconhecimento terreno de ninguém. A gente está fazendo porque a graça de Deus que habita em nós nos motiva a buscar a santidade. Então, hoje nós trazemos para a nossa reflexão, para um conhecimento maior, a vida, o quanto possível, né, num programa de televisão, de Santa Isabel da Hungria. Começa aí, Sônia, Começo. a contar coisas lindas. Olha, Isabel da Hungria já está dizendo, nasceu na Hungria, por isso que ela é Isabel da Hungria. E ela era filha do rei da Hungria. E como era costume na época, aos 4 aninhos de idade, ela já foi prometida em casamento para o príncipe Luís, que na época tinha 11 anos de idade. Só que era de outra região. Ele não era da Hungria, era da região próxima Da também. Turingia. Que era também naquela região do leste europeu. Só que a menina ia ser criada, ela já precisava ser criada, crescer nessa outra região, porque a pátria dela seria outra, a língua que ela ia falar seria outra, os costumes. Então ela foi Aos 4 anos, 4 aninhos. ela saiu da companhia dos pais e foi morar lá no castelo na Turíngia, que era do noivo. Só que eles ainda eram menino e menina, cada um no seu espaço. Claro, né? mas sem ter consciência, nenhum nem outro tinha Ele consciência. tinha 11 anos e ela tinha 4. Né? Então ela foi ser educada lá e quando o menino, o Luís, alcançou a maioridade, ela já tinha 14 anos, então o casamento aconteceu. Eles se casaram e diz-nos a história dela que foi um casamento muito feliz. Eles se Foi um amavam casamento muito, né? arranjado, mas a misericórdia divina socorreu Luís e socorreu Isabel e lhes permitiu amarem-se, admirarem-se, respeitarem-se e serem muito felizes. E, aliás, eles tiveram 3 filhos. Um filho se chamava Germano, Hermano, a outra se chamava Sofia e a caçula era Gertrudes. E a característica, então, de Isabel era, por exemplo, Isabel o tempo todo praticava a caridade. Era o tempo todo, era o dia todo, sempre distribuindo Pães, roupas para os pobres, e ela usava o dinheiro dela. Né? Os bens que ela tinha, ela já distribuía. Era uma pessoa muito simples, ela tinha 2 servas que estavam diretamente para servi-la e ela, vamos dizer assim, ela amava muito o esposo e ela sabia e ela partilhava essa ideia. Ela dizia, eu amo tanto o meu marido, mas muito mais eu amo a Deus, que é o autor de tudo, inclusive o criador do meu marido. Então, e o próprio esposo dela também amava imensamente a Deus. Era temente a Deus. Aliás, ele também foi canonizado. Exatamente. Então, gente, e essa característica que a Sônia falou, ela era uma mulher que vivia distribuindo bens para as pessoas, estava sempre no meio do povo, né? Era simples. Se vestia com modéstia. Muita modéstia. Muitas vezes parecia mesmo ser confundida com as empregadas do castelo. As servas do castelo, com todas as pessoas que serviam, porque a roupa que ela, inclusive, conta-se na história dela, que ela abria mão realmente
daquelas vestes luxuosas de princesa. Aqueles aparatos. E quando ela ia para a igreja, toda simplicidade, porque ela dizia, o verdadeiro rei que está lá tem sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Como é que eu posso estar no luxo se ele, que é o rei dos reis, é o rei sobremaneira, está coroado de espinhos? Gente, tudo isso para nosso crescimento, nossa edificação, né? Isso, gente, é busca de santidade. Ela era rica, ela era, digamos, poderosa, ela era uma pessoa que experimentava um prestígio muito grande na comunidade. Sim. Ela era a princesa. E ela abria mão disso porque ela queria, ela tinha na cabeça dela outros valores, os valores do alto. E o marido dela, sempre que ele estava sempre por perto, com muito amor, com muita doçura. Sempre que ele havia saindo pelas portas, quem sabe pela lateral, pelos fundos, para sair discreta. Quem quer sair de maneira glamurosa, sai pela porta da frente, com toques, com trombetas. Ela saía de maneira discreta. E ele toda vez olhava. E houve uma vez, Sônia, que ela ia saindo com o avental. Ela ia saindo sorrateiramente, né? Então ele vai junto e diz, tem alguma coisa aí diferente. Aí ele vai com aquele jeitinho e diz assim, Isabel, o que você está levando aí com você? Porque ela estava pegando o avental um pouco assim, né, meio torto. E ela olha assim, não, meu senhor. E ela não queria dizer que era pães para os pobres. Porque ele já tinha feito algum comentário, você dá demais. Eu concordo que você dê, mas você dá demais. Mas não, ele dizia assim, meio, para diminuir um pouquinho, mas sem brigar. Não. Mas nesse dia ele disse, o que é que você está escondendo aí? Ela puxa então, ele vai puxar a ponta do manto para ele mesmo olhar no avental, o que é que tinha embaixo daquele avental. Mas, Sônia, vamos deixar para o terceiro bloco. Vamos continuar já. Fica aí na curiosidade feliz. Curiosidade cristã. Daqui a pouquinho, terceiro bloco. A Refrigeração Fernandes há mais de 39 anos, instalando ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto à vista. Estamos localizados na Avenida São José, 1992, no bairro de Lagoa Nova. E o telefone é 84-3206-6949 ou 99961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Voltei de novo! Se seu estofado estiver nesta situação, Gil Móveis Reformadora de Estofado tem a solução. Deixe o seu estofado novo de novo. Ligue agora, 3223-6671. Manda a bola para mim. Pessoalmente irei em sua casa fazer o seu orçamento. Nesta Copa, faça um gol de placa, economizando na Gil Móveis Reformadora de Estofados. Estamos voltando no terceiro bloco e para tirar aquele tchan, né, que nós deixamos em suspense. Mas já vamos tirá-lo. As pessoas de Deus não vivem de suspense, vivem de clareza, né, de transparência. Então, o que é que aconteceu? Quando Santa Isabel da Hungria, ela ia para mais uma visita oblativa, generosa de doação aos pobres, o esposo dela foi e a surpreendeu nessa saída. Vendo que ela estava assim, bem curvada de tanto alguma peso. Coisa, muito pão, né? Era muito pão. Segurando ali, né? E ele olhou para ela e disse assim, nesse instante, ele disse assim para ela, para onde vais? O que carregas contigo nesse avental? Prezada senhora. Aí ela disse assim, são rosas, meu senhor.
E olha que naquela época o inverno estava assim cruciante, não havia rosas nem outro tipo de flor. Havia, não no tempo do inverno. E a história mostra que quando discretamente ele vai e abre a orla do avental, são rosas lindas, frescas. Ele percebe, então, imediatamente que esse foi um milagre. E conta nessa biografia que ele consegue visualizar Jesus Cristo ao lado de Isabel. Então, ele fala para ela essas palavras que ele vai dizer agora, belíssimas. Ele diz assim, segue teu caminho, cuida bem dos teus pobrezinhos, minha santa milagrosa. Olha que eu acho que aquele momento ali foi o decisivo. Ele era um bom homem, ele estava se convertendo a cada dia, mas aquele momento ali, quando ele viu Jesus, quando ele viu o milagre, quando ele viu, porque ele sabia que eram pães, naquela época não havia rosas, estou dizendo que era inverno, e de repente ele flagrar e eram rosas, aquilo ali mexeu de uma vez para sempre. Tanto que nós sabemos, São Luís da Turíngia, ele é santo dos altares, ele é canonizado. Santa Isabel da Hungria, canonizada. A filha mais nova, que era Gertrudes, depois foi para o convento e tornou-se santa também, é Santa Gertrudes, que nós já ouvimos muito falar. O milagre foi tão inesperado que a própria Isabel, espantada, disse, quantas rosas! E ela sabia que eram quantos pães que ela estava levando, né? Então, é o milagre, né? O chamado e conhecido milagre das rosas. E aí esse casamento marcado pela gentileza, pela afabilidade, pela ternura, pela bondade, não durou muito, só 6 anos. O seu esposo, Luís, foi convocado à guerra, às cruzadas, e ele foi. Como bom cidadão, como bom... ele era conde, não era? Ele era duque. Ele era duque. E, de repente, logo que chegou lá na guerra, ele contraiu uma peste e morreu. E ela soube, quando os emissários, né, os cavaleiros avisaram, quem sabe 8, 12, 15, 30 dias para chegar, aí ela deu aquele grito, embora suave, sereno, no coração abafado. Meu Deus, a minha alegria deste mundo, ela estava falando deste mundo, mas ela não estava abrindo mão de Deus, não. Não, mas humanamente falando, é como se a vida perdeu a graça nas coisas do mundo, né? O mundo morreu para mim. E com ele, tudo quanto era alegria. Eu hoje só vou me dedicar às coisas de Deus. E logo que o esposo morreu, que chegou a notícia, os irmãos dele a expulsaram imediatamente também com os 3 filhos do castelo. E não lhes deram direito a nenhum dote, a nenhuma herança, a nada, nem casa, nem castelo, nada. Foram. Então, Isabel não tinha condições financeiras, né, de bancar a educação dos filhos. Ela foi obrigada, então, a deixar um dos filhos no castelo, um outro cuidada com a tia, a outra foi para o convento. E ela decidiu, então, já que estava sem dinheiro, pobre, e como ela vivia uma vida com os pobres, ajudando os pobres, ela decidiu, então, também ser um deles e morar com eles. Né? Porém, passado algum tempo, ninguém sabe quanto tempo, chegaram os cavaleiros, então trouxeram o corpo do marido dela e ficaram sabendo, então, que ela estava nessa situação de penúria, sem nada, e acharam isso um absurdo e injusto. E era. Então pegaram ela e levaram junto com o corpo do marido, levaram para o castelo e tiveram uma conversa séria com os irmãos dele. E eles então se arrependeram. Às vezes, sabe, gente, uma pessoa não se converte por falta de uma presença, de uma conversa. A gente diz que não tem mais jeito, não vou nem falar, não quero nem chegar perto. Às vezes, um diálogo
uma palavra convincente, uma palavra amorosa, um momento de oração, uma reflexão sensata, pode mudar o comportamento. Olha, eles já haviam expulsado, eles se arrependeram diante da conversa sensata daqueles senhores e entregaram a ela tudo que de direito ela tinha. Mas ainda assim, ela já tinha se proposto de entregar tudo para os pobres, né? E mesmo assim, ela não quis, vamos dizer assim, montar para ela nenhuma uma vida, uma casa luxuosa. Ela pegou esse dinheiro, construiu um hospital para os pobres e juntinho do hospital uma choupana e lá foi viver juntamente com os pobres. Na capela do hospital, ela dedicou a São Francisco de Assis, que por sinal era contemporâneo dela. E ela admirava muito o trabalho dele. Eles viveram na mesma época, ela era contemporânea, exatamente, só em lugares físicos diferentes. E Santa Isabel da Hungria faleceu aos 24 anos. Ela nasceu no ano de 1207 e morreu no ano de 1231. Só 24 anos. 24, gente, a beleza, a profundidade, a santidade de uma vida não está na extensão 70, 80, 90, está na profundidade. Ela viveu tão pouco. Interessante, Santa Teresinha do Menino Jesus 24. Também morreu com 24 anos. E outros santos também. Então, é a profundidade, ela viveu profundamente, intensamente. Né? Buscou seguir os caminhos de Jesus, né? É tanto, Leia, que porque aquelas duas servas que a acompanharam durante tanto tempo, e a gente não vai contar aqui porque o tempo é curto, mas ela sofreu muita injustiça, ela sofreu tapas no rosto, ela sofreu agressões físicas, foi muita provação, não foi vida fácil, não. Mas quando a pessoa decide viver a santidade, buscar viver os ensinamentos de Cristo e imitar Cristo, tem que levar a cruz. Então, essas duas servas foram testemunhas de muitas coisas que aconteceram. E conta, inclusive, que na hora da morte de Isabel, dias antes de sua morte, Nossa Senhora apareceu-lhe, cercada de anjos, e prometeu-lhe o céu. Visão esta que causou profunda alegria no coração de Isabel. Leia, você lembra aquele fato, não sei se você tem aí, porque Isabel, uma vez, alguém questionou assim, ela é uma vida de muito trabalho com os pobres e tudo. Como é a vida pessoal dela de intimidade com Deus, de oração? Não, ela vai para as montanhas rezar. Ela fica em contemplação, ela é uma mulher contemplativa. E conta-se que quando ela descia, muitas vezes, seu rosto brilhava, seus olhos pareciam lâmpadas, né? Uma das amigas dela, que inclusive no processo de canonização, disse em favor dela, surpreendeu a todos. Ela disse assim, que várias vezes Isabel da Hungria, Santa Isabel da Hungria, era elevada. Ela tinha, como é que a gente chama esse nome? No ar. Levitação. Ela levitava a mais de 1 metro do chão, enquanto contemplava o Santíssimo Sacramento, num êxtase contemplativo absoluto. Então, não era uma mulher só de ação, ela era também de oração e contemplação. Ela era, muitas vezes, nas montanhas, ela rezando, passava muito tempo nessa intimidade com Deus. Muitas vezes, o próprio Jesus e Nossa Senhora iam lá consolá-la, consolar o seu coração no seu sofrimento. Né? Com a permissão de Deus, recebia até a comunhão lá em cima dos santos. Então, gente, o desejo interior de seguir os passos de Deus leva a pessoa a, vamos dizer assim, não
não contar Sim. com as dificuldades, não desistir pelas dificuldades, mas de continuar. E nós, eu, Leia, você, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a viver a santidade. Não adianta a gente pensar que o mundo é só aqui, acordar e trabalhar, dormir, tomar café, voltar, tomar banho e rede social. Não é. É preciso que a gente tenha uma vida voltada a conquistar a vida eterna, que já foi conquistada por Jesus, mas só nós podemos dizer se entraremos no céu. Não é, a condenação não vem de Deus. A condenação vem de nossas ações. É uma escolha nossa, né? É uma escolha É uma nossa. escolha nossa, Então, exatamente. até mesmo o sofrimento, ele pode ser encarado como uma tábua, como uma ponte para o céu. Inclusive, na carta aos Romanos, nós lemos no capítulo 12, versículo 2, assim: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não achemos que aqui é o definitivo. Não coloquemos as nossas alegrias, a nossa definição, o nosso sim para sempre neste mundo. Não nos conformemos com este mundo, diz aqui o versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que saibais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito aos olhos dele. Não nos conformemos. Essa vida vai acabar. O nosso corpo vai murchar, vai secar. Os ossos vão pó virar. Do pó nós viemos e ao pó retornaremos. Agora, há a essência do nosso ser. Nós somos mais do que um corpo, nós somos mais do que carne, nós temos um espírito, nós temos uma alma, nós temos a essência desse corpo. Esse corpo é um suporte para conter, para conduzir, para carregar a nossa alma, mas ela terá uma continuação, ou na vida eterna diante de Deus, ou na morte eterna, na perdição. Mas fica a nosso critério. O Senhor está gritando o tempo todo: sede santos. Eu me lembro até em São Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede santos. Seja santo. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Nós aqui, Leia e Sônia, e você que nos assiste agora. Falando em santidade, Leia, olha o que o Papa Bento, 16, Papa emérito, emérito. Bento XVI, ele disse com relação a Santa Isabel da Hungria. Aliás, um parêntese, eu estava lendo hoje uma palavra do Papa Francisco, e ele dizendo que o padre, foi numa locução, não é fake não, dizendo que o Papa emérito Bento XVI está muito doente. Muito fraquinho. Muito né? fraquinho. Rezemos por Rezemos ele. por ele. Olha, ele disse assim: a santidade de Isabel manifestou-se de forma extraordinária e seu nome tornou-se famoso em todas as montanhas da Alemanha. Quer dizer, a bondade, a santidade, ela se espalha como flor, como o perfume das flores, que é aquela que nós cantamos. Por quê? Porque o bem é assim, ele se difunde. Você faz um bem aqui, meu irmão, minha irmãzinha, você faz um bem, você não tem ideia do que das, eu não quero dizer consequências, qual é a outra palavra que diz? Da ressonância. Mas o nosso querido Dom Pestana, que nós tivemos a felicidade de conhecer, ele diz uma frase que para mim eu uso sempre: você não avalia o bem que você faz quando você faz o bem. Guarda,
Você não avalia. Então diga assim, trocando para a primeira pessoa: meu Deus, eu não avalio o bem que eu faço quando eu faço o bem. E olha aqui, Leia, eu ainda gostaria de falar essa citação bíblica aqui, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Ele diz assim: é um recado para nós todos. Procurai a paz com todos. Procurai a paz com todos. E ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Que falamos isso lá antes, né, no começo do programa, que sem santidade não veremos a Deus. Então, procurai a paz com todos. Com todos. De início, os irmãos do Luiz não estavam na paz, expulsaram Isabel, os sobrinhos, né? Porque na realidade eles tinham inveja de Luiz. E eles só queriam para si os bens. Só queriam para eles. Morreu o marido, minha filha, pega o bem. O pai já tinha morrido, o pai de Luiz, o pai dele já tinha morrido. Então eles se sentiram assim os donos. Como Luiz viajou e morreu, então eles agora assumiram. Você aí na sua casa, procura a paz com os que estão ao seu redor. Você não tem que estar de beijinhos, afagos, amassos, abraços, mas tem que estar com respeito, com a capacidade da convivência. Cordialidade. Se não há simpatia, que haja caridade. Se não há, assim, o bem-querer imenso, se não há amizade, Leia, você não é obrigada a ser amigo de todas as pessoas, mas a gente precisa amar todas as pessoas. E amar não é gostar. Amar é servir, é respeitar, é mais. Muito mais. Você não precisa gostar. Jesus diz assim: amai os vossos inimigos. Então é uma pessoa que lhe fez mal, mas se ele estiver precisando de você, no hospital, ele caiu na sua frente, você não vai levantar? Amar. Então, esse programa de hoje, ele quer colocar no nosso coração o despertar para uma mudança de vida. O que não estamos fazendo ainda para sermos santos, para sermos bons e irrepreensíveis diante de Deus, procuremos agora fazer. Dá tempo. Dá tempo e tem jeito. E mais, a gente sabe o que tem que fazer. Quando a gente solta um grito, uma palavra grosseira, uma palavra humilhante, a gente sabe que não devia ter feito, mas deixou o humano, a carne, o pecado tomar conta de nós. E o pecado devastou o meu viver. É isso. Então, procurai a paz. Viva bem na sua casa, com todos. E, ao mesmo tempo, busque a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, anote para você encerrar esse nosso programa de hoje, cantando. Qual foi a motivação de Santa Isabel da Hungria? O amor. Qual foi a motivação de Gertrudes, que se tornou santa? O amor. Qual foi a motivação do seu esposo Luiz, que se tornou santo? O amor. Qual vai ser a nossa motivação? Por qual motivo você vai mudar esse seu temperamento? O amor. Tudo por causa de um grande amor. O amor do Senhor. Essa deve ser a nossa motivação. Tudo por causa de Jesus. Ele nos amou primeiro. Senhor, dá-nos o querer. Dá-nos o querer pessoal de ir ao teu encontro. A força de superar nossa preguiça. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Vamos ficando por aqui, Leia. Vamos cantar mais uma pouquinho, né?
tem mais? Não aguento não, a voz está muito alta. O que mais dá para cantar direitinho? Vai lá. Guarda isso no seu coração, tudo por causa de um grande amor. 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 Por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida.